Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, apenas o verso 4. Filipenses 4, 4. Esse texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja comigo, vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Bom, eu gostaria de iniciar minha fala fazendo um pedido a vocês. Pedindo licença a vocês, para lhes fazer uma pergunta de cunho pessoal. Toda pergunta pessoal é constrangedora. Toda pergunta pessoal, ela acaba invadindo a nossa privacidade e quase que nos põe contra a parede. E de fato nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas quero fazer essa pergunta a você, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Esta pergunta não é tão simples. E ela não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estávamos visitando a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, e uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão. A pergunta foi esta: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua esposa pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus irmãos? Seus amigos? Os membros da sua igreja? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o senhor está me fazendo essas perguntas porque o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você argumente: mas dá para ser feliz? Num ano de pandemia, tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto, tanta lágrima. Quando eu penso nisso, vem à minha mente que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu esse texto de uma prisão, algemado, acusado pelos seus irmãos, os judeus. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 lições muito importantes. Primeira, a alegria não é uma opção, um pedido, uma sugestão. A alegria é uma ordem. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste.
Porque ser uma pessoa triste é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também? Ou só na minha que fica? De vez em quando, ou de vez em sempre, a grana fica curta por lá também? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão é ultra circunstancial. Não depende de circunstância. Ô gente, estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. Por isso que eu não perguntei a você se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Perguntei se você é feliz. Me permita ilustrar. Todos vocês conhecem a história do Dr. Spafford. Era um advogado, morava na cidade de Chicago, um homem muito rico, e que foi convertido a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Também é conhecido de todos que, no período em que Moody ainda vivia e pregava por Chicago, aconteceu um grande incêndio na cidade. E Dr. Spafford perdeu boa parte da sua fortuna por causa daquele acidente, daquele incêndio em Chicago. Depois ele enfrenta um golpe dolorosíssimo. Seu filho morreu. Ele tinha 4 filhas e um filho. O menino morre. Para aliviar a dor do luto, ele resolve viajar com a família, com a esposa, com as 4 filhas, dos Estados Unidos para a Europa. E na véspera da viagem, surge um imprevisto e ele não consegue viajar. Ficou, mas embarcou a esposa e as 4 filhas com a promessa de encontrá-las na semana seguinte. Naquela viagem acontece um acidente. Aquele navio naufraga. E a esposa manda um telegrama para ele: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele acidente. Golpeado pela dor, ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente, onde as suas filhas foram engolidas pela morte, nas entranhas do mar. E quando o comandante mostrou para ele o local, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração dele uma canção, mundialmente conhecida, que nós já cantamos nesta noite. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Notem que ele não diz que está feliz, ele diz que é feliz. Um pai que sofre o golpe da dor, do luto, não está feliz. Quem enterra os seus entes queridos não está feliz. Quem está numa cama de hospital, enfrentando o drama de respirar, ou talvez um respirador mecânico, não está feliz. Quem acaba um casamento, não está feliz. Mas se tem Jesus, é feliz. Estar é uma situação passageira, é permanente. Por isso que Paulo diz que a nossa alegria, ela não é apenas imperativa e ultra circunstancial, porque Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, não é apenas ausência de coisas ruins.
A alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão tem endereço, tem nome. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Agora notem, você não precisa ser um grande entendedor da alma humana para constatar que há muitas pessoas, embora crentes, salvas pela graça, não estão desfrutando desta alegria, que Pedro chama de indizível e cheia de glória. Basta você conversar, basta você olhar o semblante de algumas pessoas, crentes, e você chega à conclusão que ali não mora a alegria. Há uma aura de tristeza, há um semblante abatido. A pergunta é: o que está acontecendo? Quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? E me parece que esta carta da alegria aponta para nós esses ladrões da alegria. Cada capítulo desta carta mostra um ladrão diferente. Então, com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificar quais são esses ladrões. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses. O primeiro ladrão está aí no capítulo 1, versículo 12. Ele diz: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você e comigo, querendo nós ou não, gostando nós ou não, planejando nós ou não. Elas acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. Essas circunstâncias chegam sem aviso prévio e às vezes botam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente trágico, é uma doença crônica, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é um prejuízo financeiro radical, é uma circunstância que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Circunstâncias. Imagine comigo um pai que cria uma menina com todo o desvelo, agressivo, agressor, que vai maltratar a sua filha, que vai fazer da vida dela um pesadelo, que vai feri-la emocional, psicológica e fisicamente. Imagine um pai e uma mãe criando um menino com todo amor, e daqui a pouco ele se torna um adolescente rebelde, que vai andar com companhias erradas, frequentar lugares errados, se envolver com coisas erradas. Imagine você indo ao médico para um exame de rotina e descobrindo logo que está com a doença grave, talvez incurável, na perspectiva da medicina. Imagine um casamento de 20 anos, de repente Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: o que você está falando, Paulo? Que coisas são essas? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós, dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se nós não olharmos, irmãos, as circunstâncias da vida
pela ótica da soberania de Deus, as circunstâncias podem roubar nossa alegria. Porque Paulo estava preso em Roma, ele diz em Filipenses 1, que 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles que estavam livres, eles se mexeram. Porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente, gente que trafegava pelos corredores do palácio, que tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado aquela elite de Roma. A providência era carrancuda, mas a face de Deus era sorridente. Paulo ficou 2 anos preso ali, sob a égide do imperador Nero, e portanto devia ter um soldado algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, em rodízio durante 2 anos. O que Paulo fez com eles? Evangelho neles, o cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ao escrever esta carta, no capítulo 4, verso 22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu chamo isso de conspiração divina. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, como era seu costume e desejo. O que é que ele faz? Começa a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então entenda uma coisa: às vezes parece que a nossa vida está de ponta cabeça, os nossos planos foram frustrados, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então nestas horas, quem sabe Deus esteja escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para as circunstâncias na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, por favor, confira comigo, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. E é por isso que é absolutamente vital que exerçamos perdão. Porque sem perdão não tem saúde emocional. Sem perdão não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável. Às vezes nós machucamos uns aos outros, até sem saber, até inconscientemente. Às vezes há ruído de comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E se guardarmos mágoa, adoecemos, perdemos a alegria, perdemos a paz. O perdão é vital, ele é necessário.
Porque se não houver perdão, nós não podemos orar, nós não podemos adorar, nós não podemos ofertar, nós não podemos ser perdoados. Aliás, o perdão é uma questão de bom senso, porque guardar mágoas é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoas é autofagia, é autodestruição. Quando você guarda mágoa no seu coração, você se torna um escravo daquela pessoa. Ela mantém você num cabresto, numa masmorra emocional. Você se torna prisioneiro. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa fica do seu lado e vira seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa se assenta à mesa e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Agora, irmãos, o perdão não é fácil, não. Ninguém perdoa porque é bem criado, porque é educado, porque vem de uma família bem estabelecida. Não. Perdão é obra da graça. Se Deus não agir em nós, nosso sentimento é outro. É dar o troco, pagar na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Esse é o instinto nosso. Perdão é obra da graça. Alguém diz assim: ah, pastor, o senhor está falando negócio de perdão porque o senhor não conhece a minha história. Se eu contar, o senhor me dá razão. Dá não. Sofri muito. Perdi demais. Fui abusado, injustiçado. Não dá não. Talvez a dor mais aguda que eu já senti na vida, pastor Júnior, foi no meu primeiro ano de ministério. Esse ano eu completei 40 anos, portanto há 40 anos praticamente. Eu sou filho caçula. O irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 82, estava começando meu pastorado em Bragança Paulista, que tinha completado 27 anos no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto ele foi assassinado, com 11 golpes de faca, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. Quando eu recebi a notícia, a dor foi tão avassaladora, que foi como um soco na boca do meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma, é a alforria da mente, é o grito de independência da alma. Mas eu só fui entender o que é perdão de fato o dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus disse que o rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. O homem se humilhou, pediu misericórdia e o rei lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários, não tendo com que pagar, pediu misericórdia, e aquele homem disse: eu não tenho misericórdia, não pago o que me deves. O rei ficou sabendo da história, ficou muito irado, mandou chamar aquele homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, e não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários, pois serás entregue aos verdugos, até que pagues o último centavo.
E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a minha moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole, um exagero. Nenhum judeu podia dever 10 mil talentos no primeiro século, nenhum judeu. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. O salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Conclusão, a dívida era o quê? Impagável. Por que Jesus contou essa parábola com essa cifra tão estratosférica? Para mostrar para você e para mim que este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável, mas Deus nos perdoou completamente e finalmente. Bendito seja Deus. Agora aquele homem perdoado lá na frente diz assim: bom, você me deve 100 denários, eu não perdoo não. Qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem tinha acabado de receber um perdão 600 mil vezes maior, não está liberando um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer: eu não perdoo. Não perdoo de jeito nenhum. Não perdoo. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu precisamos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz mais: que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pois é, pastor, é aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. Não mesmo? Não consegue? Se você não consegue mesmo esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Então vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você me perguntar se eu me lembro do assassinato do meu irmão, de vez em quando, mas eu não cobro mais essa dívida. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo. Então, se você está aqui hoje e tem alguma pendência, você parou de conversar com a pessoa, você corta a volta dela, você é indiferente a ela, você a cortou dos seus relacionamentos, eu encorajo você ainda hoje a resolver essa situação. A igreja de Filipos era uma igreja incrivelmente maravilhosa. Portas para fora, era uma igreja missionária.
Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo em Roma. A única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber, mas portas para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, vou falar baixo. Até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres começam a brigar na igreja, a coisa está feia. Ele diz no capítulo 4, verso 2, rogo a Evódia, rogo também a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Duas líderes da igreja batendo cabeça. O dia que a Evódia dirigiu o louvor, a Sinti que nem na igreja aparecia. Tinha gente na igreja trabalhando, desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente trabalhando desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo. E tinha gente que as pessoas iam falar assim: ô Paulo, você não está aqui, meu filho, a coisa está feia. Tem gente aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E quando ele estava na cruz, depois de ser cuspido e esbordoado, as pessoas blasfemando e escarnecendo dele, lá na cruz ainda ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ou você toma atitude de perdoar, ou as pessoas vão roubar a sua alegria. Mas vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Eu acho que aqui em Sorocaba, vocês não enfrentam esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas me permita uma perguntinha simples. Alguma vez você discutiu já com a sua mulher por causa de dinheiro? Vocês estão muito crentes, eu sei que isso não acontece com vocês. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Olha, deixa eu dizer uma coisa, se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Que as pessoas discutem por causa de dinheiro. Porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum, sempre discutem. O dinheiro é um dos maiores pomos de discussão e discórdia dentro das famílias hoje. O dinheiro é mais que uma moeda, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é mamon. E por causa de dinheiro, pessoas casam, pessoas descasam, pessoas mentem, pessoas corrompem, pessoas são corrompidas, pessoas matam, pessoas morrem. Porque só se preocupam com coisas terrenas. Levanta de madrugada, vai dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com coisas terrenas. Nós vivemos uma geração materialista, narcisista e consumista. Nós vivemos a realidade, segundo o Dr. Toncini, uma economia global. É verdade, nós vivemos uma aldeia global. Estoura um problema na bolsa de Nova York, de Singapura, de Tóquio, você sente o tremor no seu bolso, na mesma hora. Vou lhes dar um exemplo simples. Eu sou do estado do Espírito Santo. Eu acho que todos vocês sabem que o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta. Um dos maiores produtores de granito do mundo. Em 2008, com a bolha do mercado imobiliário americano estourando, a crise imobiliária reverberou na economia mundial. Muita gente do meu estado, donos de pedreira, quebraram. Porque a economia é global. E nessa economia global, mais de 50% da riqueza do mundo estão nas mãos, ou está nas mãos, de pouco mais de 100 empresas particulares.
Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. E nesta economia globalizada, meus irmãos, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Lhes darei um exemplo. Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque eu fui criado na roça, na região rural. Que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Mas posso lhes garantir que nunca tive crise existencial por causa disso. Nem meu pai precisou me levar para psicólogo porque eu estava em crise, porque só tive um carrinho de plástico. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo do que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, e quer outro. Se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Por favor, não pensem mal do meu amigo. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: precisamos comprar sapatos novos. Mas é claro, mas ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? E abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Precisava de mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. Isso porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. E ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério e deu um jeitinho de encostar no contador que cuidava das finanças, das contas de Rockefeller, para fazer uma pergunta. E ele conseguiu. Chegou e perguntou assim: e aí, cara, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou espantado para ele e disse: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada. Por isso a Bíblia diz: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Há muitas pessoas que pensam que o dinheiro vai dar felicidade. Não dá não, dá não. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca dele se satisfaz.
Salomão foi o homem mais rico da sua geração, e ele disse que ele fez tanta coisa, e ganhou tantas riquezas, e acumulou tanto ouro e tanta prata, e depois que ele acumulou, e acumulou, e acumulou, e acumulou, para ser o homem mais rico da sua geração, ele olhou para o dinheiro e disse: vaidade, bolha de sabão, vácuo. Tem gente que pensa que o dinheiro vai dar segurança, dá não. Nessa pandemia ficou provado isso. Não tem palácio tão forte, não tem apartamento tão alto, onde a seta da morte não chegue lá. Morreu o mais rico, morreu o mais pobre, morreu o empresário, morreu o empregado, morreu o cientista, morreu o analfabeto, do mesmo jeito. Talvez uma das maiores lições nesse período foi que um dos mais ricos banqueiros do mundo morreu de Covid, e a filha disse assim: o que é mais triste e trágico é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Agora note, eu não estou falando contra a riqueza, não. A riqueza é uma bênção. Se você tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com ele, eu tenho o endereço certo, pode mandar lá para casa, não tem problema nenhum. Dinheiro é uma bênção. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. O problema não é a riqueza, é amar o dinheiro. Eu posso lhe dizer que o dinheiro não pode fazer você feliz. A única pessoa que pode fazer você feliz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas vamos ao quarto e último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Confira aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma perguntinha de novo. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá no Japão, você pensa que está batendo na porta da sua casa? Ô, gente, a ansiedade é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais e de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Também puderas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir tudo que passa de programa infantil na televisão, eu lhes garanto que vocês não terão coragem de dormir com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu chego na igreja, tinha uma criança brincando, lá no pátio, eu cheguei bem de mansinho e falei assim: que vidona, hein, filha? E ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Eu falei: coitadinha, estava estressada. Há poucos dias, pregando em São Paulo, no intervalo de uma palestra para outra, fui tomar um cafezinho, e tinha um menino de uns 10 anos, assim, riscando as coisas no papel, e eu falei: e aí, filho, como é que está a vida? Ele falou: estou estressada. Eu falei: como? Eu estou estressada. Eu falei: mas o que é isso? Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? A palavra significa estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. E Jesus foi categórico em dizer que a ansiedade é inútil. Porque por mais ansioso que você fique, você não consegue acrescentar 45 centímetros, um côvado, na extensão da sua vida. Aliás, ela é prejudicial. Por que prejudicial?
Porque a ansiedade é preocupação. É quando você começa a sofrer por um assunto que talvez aconteça. Mas 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos hoje nunca vão acontecer. E se acontecer, você sofreu antes, não tem força para enfrentar o problema quando ele chegar. Quando eu era seminarista aqui em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água, o bebedor ficava no corredor. Quando eu estou passando, a porta do quarto de um colega aberta. E eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, a cântaros, convulsivamente, soluçando. E eu entrei e disse: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Tem alguém no hospital? Ele disse: não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual o problema dela? Não, ela não está doente não, eu estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que isso, foi um dia, pastor Júnior, eu estava no gabinete pastoral, entra uma mulher com uma criança de 3 anos no colo, chorando, a criança não, a mãe chorando. O que foi, mãe? O que está acontecendo? Eu falei: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Como é que resolve isso? Paulo dá a receita: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma, gente? É coisa alguma, não precisa botar legenda não, está claro. E aí Paulo vai dar o remédio. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora vamos entender o que Paulo está falando. A palavra orações aí, na língua grega, traz a mesma ideia de adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas para resolver a ansiedade: a adoração, petição e súplica são sinônimas, e ações de graças. Então me permita uma pergunta: você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, porque é o que Paulo está mandando fazer, para resolver o problema da ansiedade. Eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus bom, verdadeiro, fiel, misericordioso, justo. Eu quero te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe qual é o seu problema, qual é o meu problema? É que nós não paramos para meditar suficientemente na grandeza do Deus que nós temos. A.W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela passa o tempo todo olhando para o seu umbigo e tomando o seu próprio pulso. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? O profeta Isaías diz que o seu Deus é o que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vai faltar.
É aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai. Está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. O segundo remédio, irmãos, que Paulo nos oferece para a ansiedade é você chegar para Ele com as suas súplicas, com as suas petições, porque Ele é seu Pai, porque Ele ama você, porque Ele se importa com você. Você tem livre acesso a Ele. Eu acabei, pastor Júnior, recentemente, domingo passado, há 15 dias, menos de 15 dias, o comentário de Salmos. E eu estou encantado ainda até agora com esta obra, esse magnífico livro de Salmos. Tem mais salmos de lamento do que salmos de louvor. Deus não fica chateado com você quando você chega para Ele e diz: meu Deus, está doendo. Ou quando você chega aflito e diz: Senhor, até quando? Espreme o pus da ferida. Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe como está a sua alma, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece as suas frustrações, Ele sabe o que você está vivendo. Então chega para Ele, põe diante dEle a sua causa, põe aos pés dEle a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você, Ele é seu Pai. Se você pedir, Ele vai dar, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Põe a sua causa nas mãos dele, porque Ele é seu Pai, e está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. Mas finalmente, você quer ficar livre mesmo da ansiedade? Paulo diz o seguinte: então você começa a dar graças a Deus. Dá graças a Deus. Eu tenho encontrado crente nesse período de pandemia, dizendo: pastor, dar graças como? Perdi meu emprego, fechei minha loja, fechei meu restaurante, minha economia foi lá para o fundo do poço, perdi um parente querido, enterrei um amigo amado. Como dar graças? Talvez você precise parar e pensar um pouquinho, e eu vou lhe fazer algumas perguntas. Fala para mim aí, quanto valem os seus olhos? Quanto vale? Por quanto você venderia seus olhos? Quanto vale você estar enxergando hoje? Quanto vale você estar ouvindo hoje? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale isso? Você não está numa cadeira de rodas? Uma cama, tetraplégico, quanto vale? Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você não está morto? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bate quase 140 mil vezes por dia, jogando sangue e vida para dentro de você? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem o seu peito de ar e dá vida a você? Quanto vale isso? Você não está numa máquina respiradora? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa o alimento que você ingere e dando vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter um teto? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Pare de murmurar, pare de reclamar e comece a dar graças a Deus. E a ansiedade vai embora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem guardar a sua mente e o seu coração. Sabe por quê? A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. E a palavra guardará no grego é montar guarda, é montar sentinela. Deus arma uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quiser entrar, ela não vai conseguir entrar, porque tem uma proteção divina. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um dia eu escutei a seguinte frase numa igreja:
Eu era adolescente. E a frase era esta: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Aquilo desceu ao quadrado. A primeira parte eu entendi. Sede santos porque eu sou santo. A segunda eu não entendi. E eu fui pesquisar. Sabe o que eu descobri? Talvez quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos do século 17. Quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz que o problema nosso não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade, nem mesmo é o hedonismo. O nosso problema é contentar-nos com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de desfrutar da presença dEle agora e para todo sempre. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu termino pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós já tivéssemos uma conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.